Muito bom dia a todos. Quero saudar a todos com a paz de Cristo e também falar da alegria que eu tenho de mais uma vez chegar até você com a palavra de Deus, onde vamos mais uma vez falar um pouquinho dela, meditar e tirar algumas aplicações para as nossas vidas. Eu peço a você que já esteja abrindo sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Meu nome é Valdir, você me conhece. Toda semana, na quarta-feira, eu trago uma mensagem da palavra de Deus para edificar as nossas vidas, para nos orientar. E hoje eu quero começar falando sobre locais prediletos. Qual o local predileto onde você mais gosta de passar tempo? Não estou falando daquele que você é obrigado a passar. Há muitos locais que nós ficamos muito tempo, mas somos obrigados. É questão de compromisso. Como, por exemplo, no nosso trabalho mesmo, nós ficamos 8 horas e às vezes nem queremos ficar, mas é um compromisso que temos. Mas é aquele local que você gosta de ficar, assim, um tempo que te dá paz, que te dá tranquilidade, que te ajuda a pensar. Todos nós temos um. Eu, particularmente, gosto de uma noite deitado, às vezes começa a chover, e aquela chuva, ela me acalma, ela me dá tranquilidade. Então é um dos lugares, assim, toda vez que está chovendo, eu até durmo, demoro para dormir, porque eu fico ouvindo o barulho da chuva e isso me acalma. Hoje nós vamos ver exatamente o lugar onde podemos estar e vai nos acalmar. Como diz o salmista, né, no Salmo 4:8, está escrito: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Pois é, hoje vamos exatamente falar sobre esse lugar que pode nos dar segurança, alegria, proteção. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante, conta a história de Marta e Maria, mais Maria do que Marta. E olha só o que o texto bíblico diz, no versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos afazeres. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nessa mensagem eu não quero falar da Marta, não quero destacar nem positivamente, nem negativamente, se é que eu podia fazer isso, mas eu quero destacar Maria. A Bíblia diz que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e Jesus ali, provavelmente na sala, em algum lugar na casa, estava ensinando. E a RA, a tradução Revista Atualizada, captou bem isso. Nessa versão é escrito assim: Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinos. Como é difícil às vezes nos concentrar com a correria, com os afazeres, tantas coisas que às vezes temos que tiram a nossa concentração. Às vezes estou conversando com meu filho, e ele está falando comigo e ao mesmo tempo eu estou olhando às vezes para o celular ou uma outra, pensando talvez em alguma outra coisa, e ele diz: pai, você não está me ouvindo. Infelizmente, muitas das vezes é verdade, eu estou apenas parcialmente ouvindo, mas olhando assim, não totalmente concentrado nas palavras dele. Pois é, a Revista Atualizada, a versão do Almeida, captou bem. Maria quedava-se assentada aos pés de Jesus. Para Maria não havia aqueles homens que invadiram sua casa, não havia os afazeres domésticos também que perderam a sua importância, mas ela estava assentada aos pés de Jesus, totalmente concentrada nos ensinos do Mestre. Ela ficou tão concentrada nos ensinos de Jesus que até incomodou a sua irmã, que veio inclusive tirar satisfações com Jesus, porque que ela estava tão assim atarefada, cuidando da casa, e Maria estava ali sentada. E você lembra que como Jesus
apreciou aquela dedicação de Maria para com ele. Então Maria, eu gosto, é uma das personagens da Bíblia, do Novo Testamento, que eu gosto de vez em quando de ler. Maria é uma discípula que a Bíblia diz que ela apreciava estar aos pés de Jesus. Uma pessoa humilde, uma pessoa que valorizava o seu mestre. E 3 vezes no Novo Testamento, Maria, ela queda-se, ela vai aos pés de Jesus. Essa é apenas uma delas. E toda vez que ela sempre foi consolada pelo mestre. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32 e 33, nós vemos que Maria também foi aos pés de Jesus, não para aprender dele, como nesse momento que ele estava ensinando, mas em momento de dor. Aquele versículo diz o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, Marta tinha ido falar com Jesus antes. Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias, o irmão delas, estava sepultado, e Marta, mais racional, ela também conversa com Jesus, ela está muito triste com a morte do irmão, mas nós vemos que Maria, ela lança aos pés de Jesus toda a sua emoção, tudo aquilo que está sentindo, uma pessoa que ela fazia fluir de dentro dela, todos os seus sentimentos. E aquele sentimento de Marta é tão forte que até o próprio Jesus também, no versículo 35 daquele capítulo 11 de João, diz que Jesus vai também chorar ao ver o choro assim de Maria. Só que Maria, ela não quedava-se, ela não ia aos pés de Jesus somente no momento de dor ou quando precisava dele. Maria também, ela ia em momento de gratidão. No próprio Evangelho de João, capítulo 12, depois que Lázaro é ressuscitado, você lembra que há uma festa, Jesus inclusive é homenageado, e Maria mais uma vez chama a atenção. Olha só, versículo 1 a 3 do capítulo 12 de João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, ou seja, ele era o convidado assim principal. Marta servia, como sempre, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Olha só, Jesus ali é o convidado. Há uma festa em sua homenagem. Só que Maria, se percebe que Maria, ela quer fazer mais. Uma pessoa que ama verdadeiramente a Jesus, ela sempre está buscando formas de agradar o seu Senhor. Por quê? Pela gratidão. Maria provavelmente, olhando Lázaro ali ao lado de Jesus, lembra como foi triste o período em que Lázaro ficou doente. Depois ele faleceu, foi sepultado 4 dias. Mas ela lembra também de como Jesus veio, ressuscitou seu irmão. E aquilo enche o coração dela de alegria. E o que ela faz? Ela quer dar para Jesus o melhor. E o melhor naquele momento é aquele perfume caríssimo, talvez uma propriedade da família, alguma coisa que seria utilizada para um momento de necessidade, mas a Maria, ela entende, Jesus merece esse melhor. Depois do que Jesus fez por elas, ele merece esse melhor. E aí, ela rouba a cena. Ela unge, assim, Jesus, inclusive sem saber que está preparando o seu corpo para a sepultura. 1 semana depois, Jesus vai assim ser crucificado. E, de novo, Maria, ela se assim dedica a Deus, ela seca assim, inclusive, com seus próprios cabelos os pés de Jesus, numa demonstração de submissão, de muito amor. Sabe, uma pessoa que é assim, ela sempre é chamada de exagerada por aquele que não tem um coração totalmente convertido, que é o que o Judas Iscariotes fala. Ele fala, que exagero!
Não precisava tanto, por que tanta dedicação, por que tanto gasto? Podia dar aos pobres. E sabe, uma pessoa dedicada a Deus, muitas vezes ela ouve isso. Ah, que exagero, para que isso? Não precisa tudo isso. Mas quando o coração é convertido, o coração não tem reservas. Quer dar sempre o melhor para o seu Senhor. No tempo que me resta, eu gostaria de tirar algumas lições que nós aprendemos com Maria. Maria quedava-se aos pés de Jesus. É o tema da nossa mensagem de hoje. Não somente uma vez. Ela quedou-se para ouvir, ela assentou aos pés de Jesus para ouvir, ela sentou aos pés de Jesus assim para agradecer a Jesus. Ela também assentou-se aos pés de Jesus, quedou-se aos pés de Jesus no momento de dor, quando Lázaro assim tinha morrido. E por isso eu quero tirar algumas lições que nós podemos aprender como Maria. Maria é um símbolo, representa o discípulo que de fato tem um compromisso com o seu mestre, que ama o seu mestre. Lições que aprendemos com Maria aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus, ouvimos e aprendemos como viver da maneira que agrada a Deus, e isso nos trará a verdadeira felicidade. Maria ficou literalmente aos pés de Jesus, ela de fato se ajoelhou aos pés do mestre. Mas hoje, de manhã, eu me debrucei, nesse momento também, diante da palavra de Deus. E toda vez que nós chegamos aos pés de Jesus, e hoje Jesus nos fala através da sua palavra, nós sempre saímos animados, corrigidos, ensinados, orientados, disciplinados, com o coração cheio de esperança, porque ouvimos a palavra doce assim do Mestre, a palavra de Deus. A maioria das pessoas gosta mais de falar do que ouvir, mas aos pés de Jesus nós podemos ouvir a maneira que Ele quer que nós façamos para sermos pessoas melhores. Aos pés de Jesus nós também ouvimos palavras de sabedoria que nos darão a sabedoria que nos dará condições de sermos salvos pela nossa fé em Jesus, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e 15. E a primeira lição que eu quero assim fazer, eu quero te perguntar é: quanto tempo você passou essa semana? Hoje é quarta-feira. De domingo para hoje, quanto tempo você passou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra dele? Porque aos pés dele nós sempre somos orientados. Número 2, aos pés de Jesus podemos contar nossas histórias, nossas tristezas e até mesmo chorar diante dos pés do nosso Mestre. Maria derramou suas lágrimas aos pés de Jesus quando estava muito triste porque seu irmão tinha falecido. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu não sei o que você está vivendo, talvez está vivendo momentos alegres, talvez momentos tranquilos, mas se você está vivendo um momento de tristeza, um momento de solidão, não há lugar melhor do que correr aos pés de Jesus e, como Maria, em oração, falar das tristezas, das dificuldades, falar daquilo que as pessoas talvez não entendam. Talvez, por mais que alguém queira entender, talvez não entenda, mas tenha certeza, aos pés de Jesus nós sempre seremos bem aceitos e compreendidos. Não foi só Maria, Davi, já falei sobre isso, 1 Samuel 30, 4-6, quando teve a sua família roubada, Ezequias, quando ele ficou sabendo que ia morrer, até mesmo os reis idólatras, Manassés e Acabe, quando na dor eles chegaram aos pés de Deus, do Todo-Poderoso, eles sempre receberam consolo, mesmo aqueles que estavam andando fora do caminho de Deus, mas voltaram e foram para Deus, sempre encontram isso, porque aos pés de Jesus podemos levar toda a nossa ansiedade, porque conforme o Pedro nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele sempre tem cuidado de nós. Eu gosto de um texto lá em Juízes capítulo 10, versículo 15 e 16, quando o povo de Israel estava pecando, e Deus disse que não ia mais salvá-los, e eles disseram, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos, faze-nos
tudo que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Aos pés de Jesus, sempre encontramos consolo para as nossas almas. Lição número 3, aos pés de Jesus nós também podemos adorá-lo. Maria estava muito feliz em João capítulo 12, porque seu irmão passara 4 dias enterrado e agora estava ali ao lado de Jesus naquela ceia. Então, aos pés de Jesus nós podemos adorá-lo, por quê? Porque ele tem nos abençoado. Ele veio, viveu uma vida perfeita por nós, morreu por nós na cruz, ressuscitou por nós, subiu ao céu, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E por isso, aos pés de Jesus também é um local adequado para adorá-lo, para reconhecer a grandeza dele. Maria, ela tinha que dar o melhor para Jesus, e o melhor foi aquele perfume e os cabelos dela, assim, secando os pés de Jesus. O adorador de Jesus é assim. Nós lembramos de Abel, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4. A Bíblia diz que a maneira como Abel se relacionava com Deus fez com que o seu sacrifício fosse aceito. No Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz, o texto nos ensina a sermos sacrifícios vivos diante de Deus. Deus está interessado nesse tipo de adorador que o adora em espírito e em verdade, conforme Jesus nos ensina em João capítulo 4, 23 e 24. Jesus quer eu e você aos pés dele. Se você é dele, tudo que é seu também será. E a partir daí, tudo que é do Senhor também é nosso, por causa da nossa relação aos pés de Jesus. Número 4, aos pés de Jesus nós temos segurança e sempre seremos defendidos por ele. Você viu, a Maria foi criticada pela Marta por ter assentado aos pés de Jesus. Depois foi criticada pelo Judas Iscariotes, quando aos pés de Jesus oferecia aquele perfume e enxugava os pés dele, assim com os cabelos. Lá em Lucas capítulo 7, 32 a 50, conta a história de uma mulher que a Bíblia chama de pecadora, mas que foi aos pés de Jesus, inclusive assim, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos, e o fariseu começou a criticá-la. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Aos pés de Jesus, todas elas foram defendidas por ele. Maria foi defendida por ele diante de sua irmã, depois foi defendida pelo Senhor diante de Judas Iscariotes. Aquela mulher pecadora foi defendida por Jesus diante do Simão, o fariseu. Todos eles foram devidamente repreendidos. Sim, quando levamos aos pés de Jesus as nossas dores, as nossas dificuldades, às vezes as injustiças que sofremos, tenha certeza. A Bíblia diz que Deus é o vingador daqueles que sofrem. Quando nós somos assim injustiçados e levamos esta injustiça aos pés de Jesus, aos pés de Deus, tenha certeza, sempre seremos defendidos assim por ele. O Salmo 91, versículo 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. O melhor lugar do mundo onde podemos nos sentir seguros é aos pés de Deus, é aos pés de Jesus. Eu quero concluir dizendo que há uma promessa para quem insiste em ficar aos pés do Senhor. Eu quero voltar no texto. No versículo 41, Jesus começa assim a repreender de maneira amorosa, mas a repreender Marta, e ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Olha só o 42. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que promessa maravilhosa. Um dia tudo nos será tirado. Os cursos que nós fazemos, o trabalho que às vezes dedicamos tanto tempo, os nossos bens, o dinheiro, o estudo, até mesmo filhos, esposa ou marido, tudo nós vamos um dia assim, nos será tirado, porque viveremos nesse mundo alguns anos. Mas
Aquele, porém, que queda-se aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, isso nunca lhe será tirado. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 24 e 35, ele diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Também em João 17, 24, Jesus na sua oração diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Qual é o convite que eu faço nesta manhã de quarta-feira para você, para mim mesmo, para todos nós? Quedemo-nos, assentemo-nos todos os dias aos pés do nosso Senhor, ouvindo a sua palavra, em oração, adorando, contando a Ele as nossas alegrias, celebrando com Ele as nossas vitórias, as bênçãos, agradecendo assim, mas também chorando as nossas desgraças, chorando as nossas dificuldades, chorando as perseguições que às vezes sofremos, tudo isso aos pés de Jesus. E aos pés, não existe lugar melhor nesse mundo, nenhum lugar dá tanta segurança como está aos pés de Jesus. E é o lugar que eu quero estar todos os dias, e é o lugar que eu te incentivo a estar, aos pés do nosso Mestre. Se você quer ter essa mensagem assim por escrito, entra lá no portal igrejadecristo.net, está lá essa mensagem e você pode assim imprimir, você pode compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira a gente vai ter um dia corrido, vamos trabalhar, vamos ter nossa família, temos a família, temos nossos afazeres, mas por favor, pensa nisso, tire um tempinho, eu já tirei o meu, tire um tempinho, eu posso tirar mais algum tempinho, mais para tarde, para estar ao melhor lugar do mundo, aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe.